Eu acho que podemos dizer que freguesia é quando um time, dois times grandes, um tem mais vitórias que o outro. 2, 3, 4, 5 jogos de diferença. Vamos supor, o majestoso Corinthians e São Paulo. O Corinthians tem mais vitórias do que o São Paulo. O derby paulista, o Palmeiras tem mais vitórias que o Corinthians. Então, São Paulo é freguês do Corinthians. O Corinthians é freguês do Palmeiras. Pelos números, né? Pela frieza dos números. Isso é freguesia, né? Dentro da brincadeira do futebol. Mas o que acontece entre Palmeiras e Santos em toda a história, desde a época do Pelé, o Palmeiras é um dos poucos times do mundo que conseguiu tirar títulos do Santos. Eu precisei marcar aqui no papel. A paternidade continua. Palmeiras, 147 vitórias. Santos, 106. Não, isso não é mais freguesia. Isso é paternidade. É uma coisa abissal. Quando estamos falando de duas grandes equipes. Dentro dos 12 grandes do Brasil, né? Os 4 grandes de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro, os 2 de Minas Gerais e os 2 do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala desses 12, eu não averiguei a fundo, mas provavelmente Palmeiras, eu acho que tem a maior disparidade entre vitórias e derrotas num confronto entre equipes grandes. E isso não é de hoje. E tende a continuar por um bom e um longo tempo. Então Palmeiras, 147 vitórias contra Santos 106. É grande, né? É algo abissal, é descomunal. Mas o que determinou para o Palmeiras conseguir mais uma corriqueira vitória entre os Santos, né? Dentro dessas 147 vitórias, mais uma foi conquistada. O que foi preponderante? Foi basicamente a diferença de jogadores, a diferença técnica. Foi o fator. É o tal do... Mas por que o Santos não ganhou do Palmeiras? Fator técnico. Isso aí, a capacidade de time A contra time B, o que cada jogador poderia fazer dentro de campo. Não vamos dizer que foi um vareio de bola. Vamos puxar um clássico que já aconteceu ano passado. Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras já foi eliminado pelo São Paulo com derrotas no Allianz Parque e no Morumbi. Perdeu, foi eliminado por São Paulo. Trazendo para o Brasileirão, o turno e o retorno, o São Paulo tomou uma sova do mesmo Palmeiras, tomando de 2-0 no Morumbi e 5-0 no Allianz Parque. O Santos, o Palmeiras não produziu para isso, né? Para chegar nesse 5-0 que foi contra o São Paulo. O Palmeiras não produziu para tanto, mas também o Santos também não se permitiu para tal. O Santos foi uma equipe briosa, foi uma equipe com garra, mas com aquela sensação. A gente sabe que o fator histórico é a favor do Palmeiras, é no estádio do Palmeiras, as condições técnicas tendem ao Palmeiras. Então o que determinou é o Palmeiras ter uma escalação que tem um Rafael Veiga. O Santos não tem ninguém com a capacidade de um Rafael Veiga. Você vê um Gustavo Gomes na zaga. Você pega a zaga do Santos com Joaquim e com Gil. Nenhum deles engraxa. Hoje não engraxa a chuteira de Gustavo Gomes. Isso é fato, não é? Não é zoeira, não é brincadeira. Eu tô vendo fatos. Não é somente taças levantadas. Eu tô falando bola jogada no gramado. Pega outros jogadores, que nem Flaco Lopes e Rony, a dupla de ataque hoje, que foi efetiva pelo fato de Flaco Lopes fez o gol, né? Que o atacante estava para isso, e teve o Rony que brigou por todas as bolas, né? O lance do gol do Flaco Lopes teve o trabalho de formiguinha do Rony. No gol já de Rafael Veiga também teve o trabalho, a participação do Rony também. Ele rouba uma bola, ele dá um carrinho. É óbvio que tem a parte cômica, que ele tenta a bicicleta, ele fura, ele vai lá e tenta de novo, dá de qualquer jeito. Esse é o Rony, do qual eu reclamo, mas também gosto por ele fazer parte do plantel do Palmeiras, né? Então,
Foi bastante às claras. O que foi hoje o Palmeiras 2, Santos 1. Foi o fator técnico. E uma coisa que tem que salientar pro Santos, né? Isso aqui não é um vídeo para ficar falando, vamos zoar o Santos na segunda divisão. Não é isso, né? Caiu pelo quê? Pela fragilidade do time, isso baseado no ano passado, más gestões, péssimos times dentro de campo. Então, tudo isso é um fator. O Santos, não foi de graça a queda do Santos. Seguiu a cartilha do péssimo time. Como o Palmeiras mesmo já experimentou isso aí 2 vezes. Corinthians 1 vez, né? Teve outros times que caiu em campeonato estadual também e disse que não. Mas, nada é de graça. O Palmeiras curte esse momento de estar na crista da onda. Futebol paulista, futebol continental, futebol nacional. Mas, porque trabalhou para isso. Né? Em todos os sentidos. E o Santos trabalhou para estar na situação que está. Mas hoje o Santos parece besteira, pode parecer loucura, mas o time hoje do Santos que vai disputar a Série B é melhor do que o time que caiu na Série A. As peças do Santos, até vamos tirar por espelho nessa partida. Hoje a diferença entre Palmeiras e Santos é gigantesca. Esse placar de 2-1 não foi o que mostrou a partida, né? Não foi também somente o que mostra a diferença técnica. Se fosse pegar a diferença técnica, era para ter sido uns 4-0, 5-0. Mas não, o Santos jogou com vontade, se empenhou. Depois que encontrou o gol do Santos com falha bem clamorosa da zaga do Palmeiras, mais uma vez falhando, né? Quando não foi bolas por cima, que o Palmeiras gosta de também ficar falhando, bolas por baixo também. A zaga parou, só cutucou e fez o gol. Então isso não deve se fazer, né? E sempre falando, estamos às portas de um Palmeiras e São Paulo valendo taça. Palmeiras falha de novo com outro time do Santos. É aquela coisa, será que o ataque do São Paulo vai ter dó, pena, uma certa complacência, misericórdia contra essa zaga do Palmeiras que continua falhando, né? Tem isso também. Pontos fortes para citar do Palmeiras para esse jogo. Uma coisa que me surpreendeu, mas eu gostei. Não sei se já focando já no jogo final de semana que vem, vamos ter em BH Supercopa do Brasil, Palmeiras e São Paulo. E Abel Ferreira coloca de novo 3 zagueiros. Quando soltou a notícia, Abel, 3 zagueiros. O que me remeteu? A estreia do Paulista, 1-1, aquele mesmo negócio. Marcos Rocha, lateral, que agora está sendo na zaga. Eu já torci o nariz, mas fui ver a escalação, fui ver a zaga. Aí eu gostei, porque foi o que eu mencionei no vídeo após a partida que o Palmeiras empatou 1-1, eu disse o seguinte: já que vai colocar 3 zagueiros, que seja zagueiros. Então, a transposição do time em campo com Gomes, Luan e Murilo, zagueiros, deu conta contra o time do Santos. Então, aí foi. Por quê? Uma coisa que ficou bastante visível. Cada zagueiro, Gomes, Luan e Murilo, ficou cada um cuidando da sua zona. Não ficou uma coisa que estava acontecendo bastante, que aconteceu no ano passado e aconteceu contra o Novo Horizontino na estreia do Paulista. Gustavo Gomes trabalhando centralizado e toda hora caindo pela lateral direita. Para quê? Para salvar as cagadas do Marcos Rocha, que não tem um cacuete de zagueiro. E nisso, se desgastando mais, Gustavo Gomes, que já não estava numa maravilhosa fase, começou a falhar também, juntamente com as falhas do goleiro Everton. Quer dizer, uma coisa foi levando a outra, uma coisinha que era pequenininha foi crescendo, e o Palmeiras deixou de conquistar uma vitória contra o Novo Horizontino. O Palmeiras hoje era para estar 100% no campeonato. Então, mas mesmo assim eu coloco isso nos pontos fortes. 3 zagueiros sendo zagueiros. É óbvio que o Santos pouco agrediu o Palmeiras. Sim, foi praticamente o lance do gol, foi o lance do Santos. É óbvio, depois do 2-1, o Palmeiras deu aquela recuada para poder atrair o Santos, né? Para fazer aquele poder de sedução, venha que eu vou atacar nas suas costas. Então, pouco o Palmeiras também fez isso também, né? Preferiu mais contemporizar, deixar o tempo passar, e o Santos ficou arriscando, mas sem nenhuma ordem tática, mas naquela do tal do Buma meu boi, vamos que vamos. E o Santos arranjou algumas, após o gol do Santos,
lances esporádicos, mas eu gostei da linha de 3 zagueiros sendo zagueiros. Provavelmente vai ser isso contra o São Paulo. Não duvido que seja diferente. Espero, se for isso com 3 zagueiros contra o São Paulo, que seja isso. Me surpreendeu num jogo dessa magnitude, Palmeiras e Santos, né? Um clássico, né? A dupla de volantes foi Zé Rafael e Richard Rios. Me surpreendeu Aníbal Moreno no banco. Ele jogou tão bem contra a ladrão de bola, contra a Inter de Limeira. O Palmeiras ganhou de 3-2 e ele foi pro banco. Não entendi. Será que tá preservando pro jogo, pensando contra o São Paulo, para ele entrar na ponta dos cascos e jogar muito bem? Pode ter sido. Mas Richard Rios jogou bem, né? Então, eu até penso assim, sei lá, eu meio que corroboro na minha cabeça assim, se fosse colocar uma equipe ideal do Palmeiras, tiravam do zagueiro, no caso, tira Luan, né? Isso aí é coisa, só me esquece, isso aí não é pensamento do Abel, é pensamento do Ronaldo. Tira-se um Luan, deixa Richard Rios e no lugar do Luan, coloca como o Aníbal Moreno. Então fica Zé Rafael, Aníbal Moreno e Richard Rios para dar aquela encorpada no meio, não na zaga, mas no meio, e dando liberdade total para Rafael Veiga criar. Rafael Veiga que, pelo amor de Deus, 3 jogos na temporada contra 1-1 contra o Novo Horizontino, 3-2 contra a Inter de Limeira e 2-1 contra o Santos. Rafael Veiga fez gols em todas as partidas, tanto que 3 jogos, 4 gols. Contra a Inter de Limeira, no empate, ele marcou 1. No 3-2, o Veiga fez 2 gols. Contra o Santos, ele marca 1 gol. Então, ele tá sendo mais do que os próprios atacantes do Palmeiras. Então, é um jogador que é preponderante, está aparecendo. O ataque do Palmeiras devagarzinho, mas também está aparecendo. Na estreia do Palmeiras e Novo Horizontino, com 1-1. Gol dele, gol do Veiga. No 3-2 contra a Inter de Limeira, foi 2 gols do Veiga e 1 gol do Rony. Nessa partida, o Rony presente no ataque, o que acontece? Rony e Flaco Lopes deixou o seu gol. Então quer dizer o quê? Rafael Veiga no seu ímpeto artilheiro e matador, né? Artilheiro do Campeonato Paulista com 4 gols. Ele tem mais gols do que jogos nessa temporada. Isso é muito bom. E municiando e até inspirando o ataque do Palmeiras. Ele sendo meia, fazendo muitos gols e também abrindo espaço para Rony fazer gol, Flaco Lopes fazer gol. Então o Palmeiras, na parte ofensiva, quer dizer, no bloco ofensivo, não no ataque somente, mas no bloco ofensivo do Palmeiras, cria-se bastante. Seria bom até fazer mais gols, no caso, resolver partidas cedo, para não ficar flertando com um empate ou até uma derrota em alguns jogos bobos, tal qual o Novo Horizontino. Um certo perigo, um periguinho, né, pequenininho contra o Santos, né? Se o Santos tivesse mais capacidade técnica, poderia, um dos chutes que o Santos pegou várias bolas de cara pro gol, de cara pra área, chutava pra fora, né? Meio que no desespero, temos que empatar com o Palmeiras, não podemos perder. A vantagem já é enorme no histórico, 147-106, né? Se é que o jogador pensa nesses números, quem pensa sou eu ou é você, que nós somos torcedores, mas o jogador em campo tá cagando pra história do Palmeiras, tá cagando pra história do Santos. Então, quando eu falei os pontos fortes, né? Falei dos 3 zagueiros sendo zagueiros, né? E o Veiga matador e artilheiro, 4 gols em 3 jogos. Os pontos fracos do Palmeiras, que não podemos esquecer, sempre o quê? Visando no confronto contra o São Paulo, valendo taça. Falha da zaga do Palmeiras no gol do Santos. O Santos já veio tocando bola, vendo aquela correria, contra-ataque do Santos e entrou tabelando, a zaga parada, cada um no seu. Da mesma forma que eu elogiei a zaga do Palmeiras, cada um cuidando da tua zona, ninguém pegou nenhum jogador. O jogador da zona tal deveria ter marcado tal. Não houve-se isso. Houve-se muita liberdade dos jogadores do Santos, eu percebi isso. Tanto que no bate-rebate na área, a bola sobra e o Otero só empurra para dentro do gol. Com gol livre, porque já estava batido o goleiro Everton, né? Que não comprometeu nessa partida, né? Jogou cego, falhou nas outras partidas, mas nessa partida jogou cego quando tinha que jogar, tocou quando tinha que tocar, deu chutão quando tinha que dar, sem frescurinha de toquinho. Que não é o time do Fernando Diniz, é o time do Abel Ferreira. Então, se preciso for, dá chutão, já era. O que vale é o quê? É 2-1 na conta e 3 pontos pro Palmeiras, né? É o que vale no final das contas. Então, a zaga do Palmeiras mais uma vez falha,
né? Se for pegar o histórico do que eu fiz do jogo, Palmeiras 1-1 com o Novo Horizontino, Palmeiras 3-2 contra a Inter de Limeira e Palmeiras 2-1, todos os jogos eu reclamo da zaga. É coincidência? É só chatice minha? Sempre teve a... Fulano falhou, Gustavo Gomes falhou, o Everton falhou, o sistema defensivo todo ficou parado, gol do Santos. É aquela coisa, é torcer por uma jornada infeliz do São Paulo pra quê? Uma coisa que tá mostrando, o Palmeiras tá dando oportunidades. Se pegar um Lucas Moura inspirado, um Ferreirinha, um Caleri deixando ele sozinho na área, será que eles vão ter tanta misericórdia como os outros times tiveram no caso? Então o Palmeiras tomou um gol do Novo Horizontino, tomou 2 da Inter de Limeira, tomou um gol do Santos. Isso para time grande não poderia acontecer. 3 jogos, tomar 4 gols. A zaga, então, não tá legal também. Sendo que 2 foram gols de Inter de Limeira. Não sei. Que vai brigar por rebaixamento, acredito que é uma equipe bem limitada, aguerrida, como até o próprio Santos é, mas vai brigar por rebaixamento. Esse Santos eu acho que não acredito que vai brigar por coisas baixas. Talvez até classifique, né? O Santos hoje perde perde a invencibilidade, perde o 100%, que até então tinha, né? 2 jogos, 2 vitórias, perde pro Palmeiras. O Palmeiras ainda está invicto, tal qual o São Paulo também tá. 2 vitórias e um empate, tal qual o São Paulo também conseguiu. Outro ponto fraco eu falei da falha de todo o bloco defensivo na hora do gol do Santos. Outra coisa que eu também não gosto que o Palmeiras faz, mas é tática de jogo, eu até entendo. Na hora do jogo eu não entendo, que eu reclamo bastante, mas após o jogo eu entendo por quê. Eu entendo que é uma tática do Abel. É o tal do recuar demais, sem estar com o jogo resolvido. Palmeiras 2-0, toma o gol. Aquela coisa, Lu, vamos pra frente pra fazer o terceiro ou a gente segura pra ficar o 2-1? Mas só que esse seguro pra ficar 2-1, pode, se o seu adversário for minimamente competente, como o Santos não conseguiu ser, né, até pela sua fragilidade técnica, o Palmeiras flertou em tomar o gol de empate e perder os pontos da vitória, ficar só com o empate. Por quê? É o tal do... O jogo não está resolvido e muito toquinho de lado, muito contemporizando, deixando o relógio correr, né? E nesse ponto assim, o Palmeiras peca, né? Sempre pensando em jogos grandes, contra equipes maiores, com equipes mais fortes, no caso. Então, 2 pontos. O Palmeiras errou em seu bloco defensivo. Quando foi ofensivo, foi uma vez só. O Santos só foi basicamente uma vez com convicção. Fez o gol. Outra vez foi mais chutes aleatórios e atabalhoados. E mais uma coisa, um pecado que o Palmeiras fez que não deve... Mas com certeza vai continuar, porque até pela tática de jogo do Abel, é o tal do recuar as linhas. Para quê? Atrai o adversário. Para quê? Para surgir o buraco nas costas, para poder ficar lançando bola para um Flaco Lopes, lançando bola para um Rafael Veiga, para um Mike passando em correria, para um Rony, que é o futebol que ele gosta, de peito aberto contra a zaga, para ele poder pedalar, poder ludibriar a zaga. Então, eu acredito que isso infelizmente vai continuar acontecendo, o Palmeiras flertando com o perigo do empate ou de uma derrota, porque é o tal do atrasar as linhas, de propósito, para quê? Para poder matar o jogo. Muitas vezes não mata e fica nesse flerte com o perigo. Então, basicamente gostei como um todo, no geral, tirando aquela média, gostei muito da atuação do Palmeiras, tirando os pontos, a zaga que falhou, recuo do bloco das linhas para poder atacar o Santos no seu momento de fraqueza. Tirando isso, gostei muito do Palmeiras, da postura em clássico, né? Me surpreendeu a torcida do Palmeiras, que até parciais, estava só 16, 17 mil ingressos vendidos, conseguiu superar a marca dos 40. Então a torcida comprou o discurso do time, que vamos pro estádio, vamos apoiar. O time, a torcida foi e apoiou. O Palmeiras correspondeu e fez um jogo digno. E então é aquela, né? O Santos que batia no peito, que dizia em segundo algumas vezes, na segunda jamais. Agora o Santos foi segundo no Maracanã e na segunda em 2024.